né, com alegria que a gente continua aí com os trabalhos virtuais do segundo Congresso de Direito Administrativo do Rio de Janeiro. O evento é uma realização do Instituto, do IDARJ, Instituto de Direito Administrativo do Rio de Janeiro, associação civil aí registrada sem a finalidade lucrativa, de ingresso aberto, aí, gestão plural, para os acadêmicos e profissionais que atuam ou têm interesse na área. O Congresso de Direito Administrativo é realizado em parceria, e com parceria com os institutos IBDA, IBDP, IADA, IAMS, IPDA e MDA, bem como com a OAB, IAB e a Escola da AGU, além do apoio do MGPE, Mackenzie, CEIS e Escritório Mendes Brunizio. Gostaria de agradecer enormemente a presença do ilustre professor, que nos brinda aí muito com a sua presença, professor Gessé Torres. É uma grande honra aí poder participar desse painel e já ver aí a presença do senhor, e claro que sem nenhuma injustiça com os demais, mas a gente sabe que realmente é um expoente aí do nosso direito administrativo, não só no âmbito nacional, mas em todo o contexto que a disciplina nos traz. Então, muito obrigado pela sua presença, professor, nesse painel. Eu que agradeço. Pedimos a todos aí, por gentileza, que desliguem as suas câmeras e seus microfones, fazendo as suas manifestações apenas por intermédio do chat da sala virtual, em termos de protocolo aí do nosso evento. Quanto aos palestrantes, informo aí que as manifestações serão entre 30 e 40 minutos, no máximo, e recomendando aí a gente verificar se vai precisar, de repente, de um pouco mais de tempo, mas procurar se policiar para dentro desse tempo regulamentar de 30 a 40 minutos para suas respectivas abordagens. Gostaria de apresentar aqui os nossos palestrantes de hoje, desse painel, que é o terceiro painel do dia 4 de setembro, desse nosso congresso, das 18 horas até as 19h30, cujo tema, a temática está em restrição de bens e liberdades na pandemia da Covid-19. Temos o professor doutor Fabrício Mota, doutor pela USP, professor da UFG e conselheiro do TCM Goiás. Também temos o professor doutor Fábio Correia Souza de Oliveira, doutor em Direito pela UERJ, professor da UFRJ e da Unesa, quem eu agradeço muito a presença dos dois, e estou aqui presidindo a respectiva mesa desse painel. Bom, gostaria de direcionar, então, a palavra ao professor doutor Fabrício Mota, para as suas considerações acerca do tema o processo decisório do direito administrativo durante a pandemia da Covid-19. Muito obrigado mais uma vez a todos os presentes, e ao final a gente tem também um encaminhamento de eventuais perguntas talvez não respondidas por conta do tempo, mas em razão do chat podem ser direcionadas no chat e até remetidas ao professor Emerson Moura. Bom, muito obrigado. Tem a palavra o professor doutor Fabrício Mota. Muito boa tarde a todos e a todos. Cumprimento os meus colegas aí de mesa virtual à distância, professor Augusto e professor Fábio Correia, desculpem. A bela apresentação aqui do início me fez realmente me sentir no Rio de Janeiro. Seria melhor estarmos presentes na cidade maravilhosa, como no ano passado, no primeiro congresso, mas ainda assim o momento nos permite nos encontrarmos dessa forma e uma participação talvez até maior nessas peculiaridades. Quero inicialmente agradecer o convite para participar desse evento aos queridos amigos do IDARJ, sobretudo o professor Peixinho, professor Emerson Moura, professor André Sadi, todos amigos muito fraternos e que têm a minha admiração profissional, acadêmica, para além da amizade, pelo grande trabalho que tem feito aí na divulgação de um instituto plural, vocacionado à discussão aberta, franca e propositiva do direito administrativo. E meu cumprimento inicial especial também
ao professor Gessé Torres, homenageado pela sua obra, pela sua carreira, não só a sua carreira profissional, também como magistrado, pela sua carreira doutrinária, sendo hoje uma das grandes, talvez a sua maior referência, uma das maiores referências aí, em licitações e contratos em vários temas do direito público e do direito administrativo. Os cumprimentos ao Instituto pela justa homenagem e o agradecimento ao professor Gessé por essa obra tão vasta, grande, que brinda a todos nós que somos seus admiradores e sempre prontos a aprender com suas lições. Cumprimento também, finalmente, de forma especial, meu querido amigo, professor Juarez Freitas, que em breve fará uma conferência, é um prazer revê-lo, professor Juarez Freitas, que também é digamos, um professor estudioso à frente do seu tempo, né? Já tratava de questões que viriam a eclodir no futuro próximo, que já eclodiram no presente, muito antes de que já estivéssemos preocupados com elas. É um prazer reencontrá-lo também, professor, ainda que à distância. Pois bem, processo decisório durante a pandemia, a abordagem desse tema nos exige tratar ou refletir, talvez, no processo, a respeito do processo decisório em geral no direito administrativo. E é um tema que vem sendo muito discutido no momento, notadamente em razão das diversas circunstâncias que têm emergido aí com a pandemia, das decisões urgentes, das decisões relevantes que afetam a todos nós, das omissões, das ineficiências do poder público, por parte de de parcela do poder público, e da busca do acerto por parte também de parcela do poder público. E entender, sobretudo, esse processo decisório jurídico-administrativo, e compará-lo com o processo decisório, vamos dizer, natural ou comum mesmo da mente humana, trazendo propriamente, ou compartilhando mais propriamente angústias, incertezas do que lições, é o meu singelo propósito aqui nessa tarde de hoje para com todos vocês. Vou tentar aqui compartilhar minha tela, vou pedir ao pessoal que cuida aqui do apoio técnico permita, por favor, esse compartilhamento, mas a ideia exatamente é entendermos que esse processo decisório, já começo aqui a compartilhar, acho que já estão vendo aí, né? Esse processo decisório, como eu dizia antes, durante a pandemia, é um processo decisório que tem a peculiaridade de lidar com interesses públicos e de se desenvolver no seio da administração pública. E, entretanto, reflete, contém, trata de decisões tomadas por seres humanos, muito embora investidas de funções administrativas no exercício de funções públicas. Eu, na época do advento da LINDB, em razão das intercorrências dela, comecei a ler algumas obras ligadas a isso, à decisão, aos processos decisórios, trago alguns excertos rapidamente aqui para vocês. Talvez a mais conhecida delas é a obra de Daniel Kahneman, que junto com Tversky ganhou o prêmio Nobel, né, tratando de economia comportamental, rápido e devagar, duas formas de pensar, na qual ele questiona exatamente racionalidade, razão, se há uma racionalidade nos processos decisórios. E ele diz que nós operamos, né, a nossa cabeça, a nossa mente, com base em dois grandes sistemas. Um sistema 1 seria o que opera automático, rapidamente, mais reflexo, de habilidades instintivas, e um sistema 2, que opera atividades mentais mais difíceis, incluindo cálculos complexos, as decisões que são associadas à experiência, à escolha, à concentração, que exigem atenção. E diz exatamente o Kahneman que, diante de julgamentos de decisões complexas, o nosso cérebro tende a buscar algumas heurísticas, né? Raciocinar, entender uma pergunta complexa como se fosse uma pergunta mais fácil, o que ele chama de heurística. Então, ele fala, por exemplo, a heurística da disponibilidade. As pessoas avaliam a frequência, a probabilidade, a provável causa de um evento pelo grau que as ocorrências desse evento estão prontamente disponíveis na nossa memória, assim como a heurística da representatividade, da ancoragem ou do ajuste, ou da confirmação, essa é importante no controle, por meio da qual as pessoas tendem a buscar evidências que confirmam os juízos que já têm. E além dessas heurísticas, muitas vezes temos os vieses que distorcem os julgamentos, né? Um exemplo que ele próprio dá, por exemplo, se eu tenho na minha família, por exemplo, uma família grande, se tem mais mulheres, eu tendo em determinado juízo, diante de algumas perguntas, raciocinar achando que essa é uma tendência geral de existirem mais mulheres em determinados círculos e assim
há uma distorção desse processo de julgamento. Um outro livro, esse que eu estou terminando ainda de ler, que trata uma perspectiva semelhante, mas voltada propriamente ao senso moral, é esse livro do Joshua Green, Tribos Morais, Tragédia da Moralidade do Senso Comum. Semelhante a Kahneman, ele usa a ideia de uma máquina fotográfica, né? Ele fala um modo automático e um modo manual, como se fôssemos uma lente, né? E ele fala que nós lidamos com questões morais a partir de um modo automático, direto, instintivo, flexível, e um modo manual, reflexivo, racional. E ele, com diversos exemplos, diz que quando tem uma carga emocional envolvida muito alta, nós costumamos responder rapidamente, no modo automático, no instinto, no reflexo. Ao contrário, no modo manual, quando a carga emocional envolvida é baixa, quando tendemos a não nos culpar, ou não haver esse risco por parte de algumas decisões. O terceiro livro, esse fininho, também muito vendido, esse eu terminei de ler rapidamente, é o Blink, A Decisão no Piscar de Olhos. E essa referência a Blink, o desenho da gota, é exatamente a decisão intuitiva, né, da intuição, do instinto. E por meio também de vários testes, o autor mostra que uma boa decisão está ligada a identificar as informações essenciais, é o que ele chama de fatiar fino. E diz que a intuição, muitas vezes, propicia uma decisão melhor do que decisões muito refletidas, se ela conseguir selecionar as informações mais relevantes. O último dos livros que trata desse assunto, nada de direito eu falei até agora, é do Taleb, famoso, sobretudo no mercado financeiro, Nassim Taleb, Arriscando a Própria Pele. Esse eu não consegui terminar de ler, achei um livro muito chato para leitura, né? O autor tem um estilo que não me agradou bastante, mas alguma parte de risco eu achei bem interessante, sobretudo para o controle, como eu exerço também essa atividade. Ele fala, o mecanismo de transferência de risco também impede a aprendizagem. Não há evolução sem que se arrisque a própria pele, quer dizer, não posso considerar da mesma forma uma decisão de quem está sujeito a um risco, como a um administrador público, e quem está sujeito a riscos diferentes ou quase nenhum risco, como um juiz, alguém do Tribunal de Contas, que está sujeito a riscos talvez menores ou mesmo distintos. Vejam, então, que o nosso sistema decisório, muitas vezes, o nosso cérebro, tem esses sistemas que não vou dizer propriamente que se auto-sabotam, mas que operam ao mesmo tempo e com lógicas diferentes. O que isso tem a ver com o administrador público? Absolutamente tudo, porque administrar é decidir, é tomar decisões de acordo, é claro, com, primeiro, distribuição de competências e depois com as próprias características do ordenamento jurídico. A pergunta é se é possível que nós possamos encarar esses diversos processos decisórios do administrador público somente com base no ferramental clássico do direito administrativo, sobretudo aquele a analisar a legalidade em seus diversos graus e a discricionariedade. Tem aqui algumas das frases que nós conhecemos bem do direito administrativo, alguns mantras, ligados a isso. Primeiro, de Seabra Fagundes, administrar é aplicar a lei de ofício utilizado para distinguir as funções, as grandes funções estatais, mas sabemos que administrar não se resume somente a aplicar a lei, muito embora, para esse efeito, trata-se de uma máxima ainda válida. Rui Cirne Lima, na segunda citação, administração é a atividade do que não é proprietário, senhor absoluto. Na administração, o dever e a finalidade são predominantes. No domínio, a vontade. Citação clássica, interessantíssima, feita para distinguir a administração pública, interesses públicos dos particulares. Também uma outra máxima muito repetida, mas que em termos de processo decisório, não praticamente esgota as questões envolvidas, as diversas questões envolvidas. No tocante ao princípio da legalidade, formulação de Eli Lopes Meireles, por vários outros, mas também de Eli Lopes Meireles nessa formulação em particular. Enquanto ao particular é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o administrador só pode fazer aquilo que a lei antecipadamente lhe autoriza, distinguindo as duas diferentes facetas aí do princípio da legalidade. E quanto à discricionariedade, essa é uma citação do professor Marçal,
É da essência da discricionariedade que a autoridade administrativa formule a melhor solução possível, adote a disciplina jurídica mais satisfatória e conveniente ao poder público. Vejam, então, fazendo um primeiro juízo com relação a essas questões clássicas ligadas à legalidade e à discricionariedade que construíram o edifício ainda do direito administrativo, que ainda que aplicáveis e são aplicáveis, mas que em termos de decisão hoje, de decisões complexas como aquelas que se apresentam aos gestores públicos, notadamente um cenário de pandemia, né, de decisões difíceis, mas não só quanto a elas, mas as grandes questões e juízos ligados à legalidade, na verdade, não trazem todos os elementos ligados à própria decisão. E, na prática, disse isso recentemente o professor Paulo Modesto, na prática, esperar sempre que nós possamos, com relação às decisões administrativas, né, enxergar sempre, esperar sempre do gestor público a maximização da utilidade, ainda mais em competência discricionária, e condicionar a validade da atuação administrativa a atingir esse estado ideal não é realista. Precisamos desesperadamente de realismo e pragmatismo na esfera pública e no controle público, exatamente porque em situações complexas que exigem diversas decisões, condicionantes variadas se apresentam ao gestor público e são essas condicionantes, são essas diversas, talvez não só etapas, mas mesmo elementos, né, ou fatores que nós podemos aqui brevemente tratar e tentar identificar. Vejam que essa complexidade também, ela ganha ainda maior envergadura se nós considerarmos a categoria políticas públicas, que muitas vezes não é tida como a categoria central do direito administrativo, mas que, para efeito de atuação estatal, de compreender o Estado em ação, ela deve uma categoria que é inescapável para o jurista da atualidade, sobretudo para aquele que busca e tem compromisso com a plena eficácia e efetividade da Constituição da República e dos direitos sociais. Então, não é possível ignorar que, por meio de políticas públicas, ou que políticas públicas, também serviços públicos, são meios e são categorias exatamente para fornecer eficácia também aos direitos fundamentais, inclusive sociais, e que ignorar essa complexidade das políticas públicas é empobrecer a análise de eficácia da Constituição, é nos autolimitarmos. Então, é necessário trabalhar com essas categorias exatamente para compreender que a própria Constituição exige ações governamentais coordenadas, racionais, escolha de prioridades, exige articulação entre os diversos entes, mesmo entre os diversos interesses também envolvidos, e que enfocar a individualidade de determinados atos, ou mesmo de determinados processos, na prática não nos permite entender a lógica da atuação pública, como o Estado age, e inclusive por meio de diversos atores. É bastante conhecido a ferramenta, o mesmo método, né, do ciclo de políticas públicas, para efeito didático interessante, a nos mostrar, né, que primeiro ocorre a identificação de um problema público, a luta para sua inclusão na agenda pública, os diversos processos jurídico-políticos envolvidos, a busca de diferentes soluções, depois delas a decisão, planejamento e execução e, posteriormente, implementação, monitoramento e também a avaliação das políticas públicas. Vejam bem que a intenção nesse particular, minha intenção é não reduzir a abordagem de direitos e políticas públicas ao aspecto jurídico, porque elas não se confundem com o elemento jurídico, que é o seu elemento necessário, mas que ocorre em diferentes, digamos, graus, em diferentes densidades. Então, nós não podemos confundir ou reduzir as disposições, as políticas públicas, às disposições jurídicas que com elas se relacionam. Nós temos que considerar também, como fez também o professor Juarez Freitas, uma obra clássica do direito fundamental à boa administração pública, nós temos que considerar também que a decisão governamental, enquanto problema central de análise, está sujeito a um ordenamento jurídico, a um influxo de ordenamento jurídico complexo.
e que o direito, para tanto, ele pode cumprir diversos papéis e que nós temos que exigir também, nessa dimensão do planejamento, por exemplo, que o Estado estabeleça objetivos, quem faz o quê, articule com os demais atores, estabeleça, identifique os meios jurídicos possíveis, adequados, os interessados, enfim, que consiga, em todo esse ciclo das políticas públicas, se organizar, estruturar para efetivamente agir, ainda que uma política pública na prática possa significar em um silêncio, uma omissão, em um não fazer. Pois bem, feita essa introdução aí, já gasto uma boa parte do meu tempo, como entra o processo decisório, essencialmente no que nos interessa, no ponto que me parece principal, com relação às eventuais, às mudanças mais atuais, são aquelas trazidas pelas alterações recentes na LINDB e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lembramos que o artigo 20 da LINDB especifica os seus campos de aplicação para toda a administração pública, não só ela, esferas administrativa, controladora e judicial, a tornar de forma ainda mais clara, com expressão controladora, a sua plena aplicabilidade para todos aqueles órgãos que exercem funções de controle. Não vou aqui ler o artigo, é bastante conhecido. Eu quero somente ressaltar, isso é uma citação da professora Vanice Vale, também querida amiga do Rio de Janeiro, que a LINDB, quando veio, deixou muito claro o objetivo de segurança jurídica, mas não só esse. O objetivo é permitir um diálogo institucional, mais que permitir, impor com relação aos mesmos pontos de partida, alinhar os atores no cenário, é o que falava aquela citação da professora Vanice. Impor entre os atores envolvidos exatamente esse diálogo institucional, justamente para que se possa, aí já é o artigo 22 da LINDB, que exige, para que na interpretação de normas sobre gestão pública devam ser consideradas a realidade, as dificuldades reais que são apresentadas para o gestor, as exigências das políticas públicas que estão a seu cargo. Então, tratar de uma situação, em um mesmo cenário, que sempre é um cenário complexo. Isso é importante, sobretudo, quando se trata de controle da administração, em que muitas vezes o controle a posteriori é feito em condições absolutamente diferentes das condições da decisão. Então, a LINDB, sobretudo, em razão dos artigos citados, artigos 20 e dos artigos 22, condiciona ou dá efetivamente com relação ao processo de controle, a LINDB torna esse processo, sobretudo no planejamento, um processo muito mais denso, de forma a poder exigir, inclusive, que exista primeiro uma racionalidade das decisões administrativas, depois que essa racionalidade seja conhecida, seja tornada pública, para que com ela, posteriormente, o próprio controle possa dialogar. Seria bom, se antes de cada decisão, como está aí, pause, respire, pondere, escolha e depois faça. Mas na vida como ela é, muitas vezes as decisões não são possíveis de serem tomadas nessa mesma cadência, assim, digamos. Daí que esse processo jurídico decisório hoje, sobretudo em razão da LINDB e em momentos de pandemia, exige que seja a consideração de diversos elementos por parte do gestor, que vão condicionar o seu processo decisório, que vão guiar, e essa será a racionalidade da decisão. A LINDB impõe, por exemplo, a densificação dos valores jurídicos abstratos no caso concreto. Qual o interesse público, por exemplo, qual o perigo que se apresenta e todos esses signos abstratos. Além disso, não é possível ignorar, pelo contrário, é um dever de considerar as consequências práticas da decisão, de uma decisão, por exemplo, de optar por uma ou por outra vacina ligada à pandemia, por um ou outro tipo de medicamento, por um ou outro tipo de processo de compra de materiais. Há um dever também, já falado, de considerar as dificuldades reais do gestor e das exigências das políticas públicas. Todos esses elementos, então, integram o processo decisório. De demonstrar a adequação e a necessidade, inclusive em face de alternativas disponíveis. Vejam que esse é um dever do gestor público, de identificar as alternativas. O controle, posteriormente, deve analisar as alternativas à luz da escolha do gestor. Não é o controle que tem que identificar alternativas. No tocante especialmente à pandemia, e após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, ao tratar
o juízo de constitucionalidade da medida provisória 966, no processo decisório é necessário que os gestores exijam opiniões técnicas que tratem expressamente de normas e critérios científicos e técnicos e da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Tudo isso estabelecido de forma a cumprir o dever de motivação. Motivar, e nunca é demais repetir, expor de forma clara essa dialética. Estava aqui esse desenho, né? Motivar porque o cidadão resolveu atravessar em cima, se expor a um risco dessa forma, atravessando aí em uma altura, né, de um prédio para outro, é o que parece. Essa racionalidade, então, decisória é que tem que ser conhecida e para que posteriormente o controle possa com ela dialogar. A interpretação trazida pelo Supremo, nas diversas, acho que 7 ADIs interpostas em face da medida provisória 966, então positivaram interpretações, agora obrigatórias, com relação ao que se entenderá por erro grosseiro, impuseram deveres, não só aos gestores, como também aos pareceristas, aos técnicos da administração pública, aqueles que emitirão apreciações técnicas. Isso complicado, sobretudo nos tempos atuais, né, em que sequer alguma ciência oferece certezas que buscamos, mas propriamente há, pelo menos, ou no mínimo, uma sinalização para um dever de uma diligência técnica e que o que se chama de motivação de diligência técnica não é qualquer uma, é aquela minimamente aceitável com base de instituições acreditadas, demonstradas também perante a ciência. Pois bem, já me encaminhando para o final, após vistas essas questões quanto ao processo decisório, e onde entra nessa lógica, após essa racionalidade, como essa dialética, o controle da administração, seja pelos tribunais de contas, pelo órgão de controle interno, pelo Ministério Público, não sem propósito, ao contrário de propósito, foi aí colocado, eu coloquei a figura do VAR, né, do árbitro de vídeo. Muitas vezes o controle age esperando do árbitro a precisão que somente o árbitro de vídeo tem, quer dizer, em diferentes condições de temperatura e de pressão. E isso, muitas vezes, é responsável também por atuações que são do controle, que exigem o irrealizável, que são, na verdade, indiferentes com relação ao controle, no momento em que se tenta discutir novamente a deferência. E deferência não é presunção de legitimidade, presunção absoluta de validade das escolhas do gestor. É conhecer as escolhas e dialogar com elas, conhecer os objetivos que foram traçados, como integram políticas públicas e dar, de fato, né, fazer com que mereçam, melhor dizendo, a deferência, as decisões minimamente razoáveis. Nosso amigo, o professor Juarez Freitas, o desembargador João Batista Moreira, fala, em uma formulação muito simples, algo interessante. O gestor está acostumado, está a ter o dever, desculpem, né, de buscar a melhor alternativa, a alternativa mais eficiente, mas o controle tem que se contentar com uma razoável, proporcional, para efeitos, sobretudo, de punição. É o que o controle pode exigir. Então, nós já temos, e cabe, penso, ao controle, nós já temos nesse processo decisório uma série de exigências que cabem ao controle. O controle pode, deve exigir, porque o ordenamento jurídico exige dos gestores, planejamento, avaliação consistente de opções, motivação consistente e enunciação de políticas públicas. Se o controle da administração em suas diversas manifestações exigir essas questões e com elas dialogar, nós já teremos tido um passo muito grande. Agora, o controle que tenta se travestir de administrador público, aproveitando-se muitas vezes, inclusive, da própria existência de diversas opções nos mesmos graus de cientificidade, é um controle que, com relação à administração pública, e com perdão da expressão, é usurpador. Em um momento como esse, o que mais queremos, enquanto cidadãos, penso, é ter o mínimo de segurança nas autoridades públicas ou nas decisões. E uma atuação desencontrada ou desconcertada, de mera substituição de opções, por exemplo, notadamente se tratando de saúde pública, é o que mais contribui para o nosso estado de insegurança, para além aí dos muitos problemas que a pandemia já nos traz. Então, essas são as questões que eu gostaria de falar com os senhores, mais para trazer algumas reflexões
dos muitos dilemas que o administrador público tem e da necessidade que tem de tornar robusto o seu processo decisório e de que o controle entenda essas dificuldades e se posicione de forma indutora e proativa, notadamente por entender que escolhas feitas em um momento de incerteza, em um momento de risco, não são escolhas a serem avaliadas como se em momentos normais estivéssemos. Reitero meus agradecimentos aos colegas integrantes da mesa, deixo meu forte abraço, minha homenagem ao professor Gessé, também ao professor Juarez Freitas e a todos que possamos concluir muito bem esse evento, esse grande evento realizado pelo IDARJ. Muito obrigado e boa noite a todos. Bom, agradeço mais uma vez ao professor doutor Fabrício Mota, né, a sua exposição realmente mostra o quão aprofundado, né, foi o cuidado aí até de transcender a tratativa jurídica, né, isso é muito importante para que a gente possa, seja num aspecto hermenêutico ou em outros aspectos bem colocados aí, pensar o direito de formas inovadoras, né? Então, muito obrigado ao professor Dr. Fabrício Mota pelas suas colocações e, sobretudo, o atual cenário de direito administrativo, justamente por esse cuidado que deve se ter nos organismos de controle, realmente por conta de muitas das vezes, quando o controle vai ser efetivado, há um delay, né? Um delay temporal, que ninguém escolheu tê-lo, mas que realmente ele acaba acontecendo por ser analisado uma situação que, à época, de repente, é questão de precificação, de realidade de mercado, e aí algumas situações de controle acabam indo para um caminho de desconsideração, às vezes fática, né, desse aspecto temporal. Bom, na verdade não me cabe aqui adentrar muito a isso, mas é quase que impossível, né, não se interessar e querer abordar de alguma forma. Pois bem, continuando aí o nosso painel, esse terceiro painel, que portanto fala da restrição de bens e liberdades na pandemia da Covid-19, eu gostaria de agradecer a todos mais uma vez e passar a palavra ao professor Dr. Fábio Correia Souza de Oliveira, que vai nos brindar aí com a sua fala intitulada Na Pandemia, há que se falar em um direito administrativo de exceção, buracos negros, buracos cinzentos. Com a palavra o professor Dr. Fábio Correia Souza de Oliveira. Muito obrigado, professor. Obrigado, Augusto. Eu inicialmente não sabia que a mesa teria a composição do professor Gessé Torres e do professor Juarez Freitas. Então, em primeiro lugar, cumprimento a ambos. Cumprimento especialmente o professor Gessé Torres, que é o homenageado por este congresso. Dou minhas boas tardes a todos. Cumprimento você, professor Augusto Nepomuceno, presidente da mesa, e também o professor Fabrício Mota, que compõe comigo esta sessão, e o parabenizo pela exposição que fez. Cumprimento também os organizadores do congresso, na pessoa do professor Emerson Moura, e o IDARJ, na pessoa do seu presidente, professor Manuel Messias Peixinho, em nome também dos parceiros do evento. E faço uma saudação especial a todos que participaram do congresso e que nos prestigiam com a presença agora já no seu final. O título desta exposição, eu não tenho uma apresentação, não vou compartilhar a tela, não fiz um PowerPoint, mas tomei algumas notas e vou procurar segui-las e certamente me ater ao tempo, antes até, talvez. O título da minha exposição, como você disse, professor Augusto, na pandemia, há que se falar em um direito administrativo de exceção, buracos negros, buracos cinzentos, tem inspiração em um texto do professor Hadrian Vermeil, de Harvard e de Chicago, intitulado Our Smithsonian Administrative Law.
tônica da sua produção, Vermilye investe em uma abordagem institucional a chamar a atenção nomeadamente para 2 pontos, quais sejam a capacidade institucional, isto é, a expertise, o know-how da instituição para tomar decisão, para regular uma hipótese, e os efeitos, em segundo lugar, os efeitos sistêmicos, em uma perspectiva consequencialista, a qual, relacionada à primeira, salienta a importância de se atentar para os resultados da decisão, incluída aqui também a regulação, né? Por vezes não previsíveis ou não previstos, os quais podem se manifestar como efeitos em rede, e inclusive efeitos que podem se voltar contra a própria deliberação, considerando-se aqui também, neste sentido, o chamado backlash. Na compreensão de Vermilye, que escreve no contexto dos Estados Unidos, né, com foco nas suas agências, falta ao judiciário, em hipóteses variadas, a capacidade institucional para avaliar o caso e as consequências que um eventual julgamento seu pode gerar. A empreitada do autor, que é a linha que norteia, né, a teoria que ele elabora, é procurar minimizar ou resolver a discussão própria do controle de constitucionalidade e, assim, da eficácia e efetividade dos direitos fundamentais, afeita a legitimidade ou não da atuação da Suprema Corte, do Judiciário, para a tomada de decisões sobre questões controversas. Ou seja, o Vermilye procura contribuir, né, para a discussão clássica sobre a legitimidade do controle jurisdicional, o papel do poder legislativo, o papel do poder executivo, e ele até acentua, né, a atuação do poder executivo, até, portanto, saindo em alguma medida da dicotomia que é mais comum, que parece mais comum na literatura entre legislativo e judiciário, né? Daí o foco nas agências reguladoras, na administração pública, né? Para então buscar oferecer uma contribuição diferente daquela que que capitaneia as discussões mais comuns. Então, para ele, né, mais do que discutir a priori se a decisão jurisdicional deve prevalecer sobre a do executivo ou a do legislativo, mais do que discutir se ao Tribunal Constitucional cabe dar a última palavra, ele critica esta perspectiva, ele e um conjunto de autores, né, como Post, como Abatepe, enfim. O que importa é investigar as capacidades de cada instituição e a potencialidade de diálogo entre elas. Daí o denominado diálogos institucionais, a que o professor Fabrício fez referência. Ao lado dos diálogos sociais, né? Isto é, a abertura do Estado, da administração à sociedade, né? O que é próprio de uma sociedade aberta, como descrita por Karl Popper, a importância, né, salientar a importância do debate público aberto por meio de um procedimento comunicativo, né, tudo isto de modo a catalisar consenso, e tudo isto também no cenário de um ganho de protagonismo da administração pública, né, aí no conjunto do fenômeno chamado deslegalização. Bom, neste artigo, no artigo Our Smithian Administrative Law, Vermilye faz referência a Carl Schmitt, né, daí o título do artigo, né, Smithian, né, Administrative Law, faz referência a Carl Schmitt
para afirmar em síntese que buracos negros, black hole, e buracos cinzentos, grey hole, são inevitáveis no direito administrativo, expressões que ele utiliza, né? E que tais situações ficam mais evidenciadas em circunstâncias excepcionais. Bem, o que Vermilye chama de buraco negro é a hipótese na qual não há normatividade a disciplinar. E o buraco cinzento é quando há uma aparente normatividade, o que pode levar a uma falsa compreensão de segurança. Os buracos a que se refere o autor são tributários da textura aberta presente, então, a textura aberta presente nos enunciados normativos, que é um tema abordado por um conjunto de autores, né? E neste ponto, em perspectiva afinada, Hart. Em outra expressão, né, o que Vermilye está apontando é a problemática relativa aos conceitos jurídicos indeterminados. No buraco negro, o direito administrativo fica, para Vermilye, suspenso. Não há solução dada por ele, não há solução dada pelo direito administrativo. Na verdade, não há direito administrativo. E isto levaria o judiciário a uma posição de maior deferência às decisões das agências, né, ou do executivo, né, significando, portanto, uma contenção do judiciário. No buraco cinzento, que traduz uma lacuna normativa mais sutil, há uma aparência de direito administrativo. Finge-se que há um controle normativo, mas é, sobretudo, uma ficção, uma aparência. E ele até se preocupa mais com um buraco cinzento do que com um buraco negro, porque ele diz que esta aparência de normatividade e legalidade pode acabar tendo efeitos graves, né? Porque pode fantasiar e obscurecer um suposto controle de legalidade, de constitucionalidade da decisão administrativa. No Brasil, em referência a este artigo de Vermilye, já se escreveu que tal estado de exceção levaria a um regime, a expressão utilizada foi esta, a um regime de juridicidade contra legem. Uma expressão que pode ser lida como paradoxal ou contraditória, a depender dos significados dos termos, né? Mas que sinaliza uma busca de alguma vinculação normativa. Em doutrina oposta, né, inclusive neste texto, Vermilye critica este autor, em doutrina oposta, Ronald Dworkin, para quem não há que se falar em buraco negro ou buraco cinzento. Né? Não há buraco. Para Dworkin, como se sabe, há sempre uma resposta certa. E para a generalidade dos casos, e ele cogita não ser assim como hipótese, mas ele não aponta, né, um caso concreto, para Dworkin, na generalidade das vezes, o que há é uma única resposta certa, né? Dworkin foi um dos autores que empreendeu uma cruzada contra aquilo que se denomina, né, e a expressão é plurívoca, de juízo discricionário. Então, mais de uma resposta certa, considerando que sempre há, para Dworkin, uma resposta certa,
Mas mais de uma resposta certa é a exceção, não é a regra, e é o que ele denomina de juízo de empate. Então, pelo menos um conceito contemporâneo de discricionariedade é afinado a esta compreensão de Dworkin. Discricionariedade em Dworkin é sinônimo de juízo de empate, quando então não é possível determinar qual resposta é melhor, porque elas empatam em todos os critérios normativos. Eu vou voltar à referência do Dworkin um pouco mais adiante. Bom, de qualquer modo, né, é preciso tomar cuidado com a abordagem do estado de exceção em Carl Schmitt. Na obra Teologia Política, a frase inaugural é: soberano, aspas, soberano é quem decide sobre o estado de exceção. Eu vou mencionar aspas aqui para salientar que a referência não é minha, tá? O texto não é meu. O soberano, em Schmitt, aspas, se coloca fora da ordem jurídica normalmente vigente. Decidir sobre o estado de exceção é, em Carl Schmitt, decidir sobre a suspensão da Constituição, em parte ou na totalidade. É a possibilidade de suspensão de toda a ordem jurídica. A expressão é dele também. Nesta situação, afirma Schmitt, aspas, em detrimento do direito, o Estado permanece. É uma medida de autoconservação do Estado. Terminologia também que o autor alemão utiliza. Por outras palavras, o direito pressupõe uma situação normal. E quem decide se há normalidade ou não é o soberano. O soberano, desenvolve Carl Schmitt em outro livro, O Guardião da Constituição, um debate célebre, né, com Kelsen, discordando de Kelsen, é o presidente do Reich. Eu, infelizmente, não pude acompanhar o Congresso como eu gostaria. E eu digo isto porque alguém pode ter falado em sentido contrário e eu não vou poder dar o crédito e procurar estabelecer a conversa. Mas quando se ouve dizer, e este é o ponto, né, a que eu queria fazer mais referência, mas quando se ouve dizer que na ambiência da pandemia do SARS-CoV-2 está-se a viver um estado de exceção ou um direito administrativo de exceção, é preciso tomar muito cuidado, né? As palavras compartilham significado. Já se escreveu em crítica a uma decisão do STF, neste contexto da pandemia, que a decisão significava uma jurisdição constitucional da exceção. Outros, para fugir do risco da exceção, preferem a nomenclatura constitucionalidade extraordinária ou legalidade extraordinária. Assim, a mim parece realmente que há que se tomar muito cuidado com expressões como estas, como direito administrativo de exceção. Se for considerada, né, compreendida, como direito administrativo frente a uma circunstância de exceção, eu estou de acordo. Mas se a expressão for considerada, né, for interpretada, né, utilizada como um direito administrativo fora da normatividade, fora da constitucionalidade, mas aí, na verdade, a terminologia não se manteria de pé, né, porque já não seria apropriada, porque direito não há mais. Né, na verdade, seria uma exceção administrativa, né, ou, para seguir na linha de Schmitt e de Vermelho, seria uma anomia administrativa.
aí eu já não estou de acordo. Então, a tese que me parece apropriada é que uma situação excepcional não acarreta excepcionar o direito. Ou seja, a contingência excepcional da pandemia, uma contingência fática, uma contingência real, não suspende a Constituição, não suspende o direito constitucional, não suspende o direito administrativo. A resposta deve ser dada de acordo com os parâmetros da normatividade jurídica e não fora dela. Direito administrativo de emergência, que é o título deste congresso, o direito administrativo aplicado e não excepcionado diante de uma situação de emergência, é o que me parece ser, né, o que eu penso ser a melhor leitura. Dito de uma outra maneira, né, a tese é: o direito prevê a exceção, prevê uma situação fática, excepcional, extravagante, né, que é normativa. A exceção, nesse sentido, é normativa. A problemática da pandemia, volto a dizer, se resolve pelo direito administrativo e não fora dele. Eu poderia citar um conjunto de hipóteses aqui, de casos, vou mencionar apenas algumas, né? A Lei 13.979, de fevereiro, né, que deu um marco legal, né, logo depois do pronunciamento da OMS relativo à situação de emergência, prevê, a expressão é da lei, medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública, requisição de bens e serviços. Embora não seja uma medida comum, né, não é uma medida que se vê no dia a dia, é um instituto tradicional do direito administrativo. É legítimo, né, em uma circunstância como esta. Isolamento e quarentena, que são providências previstas na citada lei, também. Fechamento de atividades, fechamento do comércio, restrição de circulação, medidas variadas de prevenção, né, constituem tudo isto poder de polícia. Há prejuízo? Sim. Há restrição a direitos fundamentais? Também. Né? Mas isto por si não é uma novidade. A definição do que é interesse público, né, com a controvérsia existente que se manifestou no Brasil de forma tão aguda, né, diferentemente de outros países como Portugal, em que houve um consenso, inclusive um consenso político entre situação e oposição, que foi até mesmo elogiado pelo primeiro-ministro espanhol, né, para conclamar o mesmo consenso na Espanha. Então, a controvérsia existe, mas a definição do que é interesse público, a ponderação de direitos, a utilização do princípio da razoabilidade, tudo isto é trabalho cotidiano que já existia antes da pandemia, né, em uma situação geral de normalidade, e que se coloca também numa situação de excepcionalidade. É claro que, como o professor Fabrício disse muito bem, numa circunstância de excepcionalidade, dada a emergência, a premência de tempo, a própria dificuldade de avaliação, né, de certas circunstâncias, apontamentos que Vermelho faz são apropriados. Uma deferência, como também foi mencionado anteriormente, é devida. Mas tudo isto, né, nos termos do direito. Tudo submetido ao controle de constitucionalidade, ao controle de legalidade. Né?
No Brasil, salvo uma ou outra fala que pode ser interpretada assim, mas não se cogitou, né, da suspensão da Constituição, da suspensão da legislação infraconstitucional, né? O Supremo, mais uma vez, caracterizando a judicialização peculiar, intensa que existe no Brasil, né? O Supremo, e não apenas o Supremo, né, mas o Judiciário, de um modo geral, foi instado a se manifestar diversas vezes, né? E sim, o Supremo, em mais de uma ocasião, decidiu, fazendo uma conclamação ao respeito à Constituição. Mas digo que, ao lado disto, em termos teóricos, né, e a minha abordagem aqui, portanto, é de macroteoria, né, como enquadrar, né, o direito administrativo, porque esse texto que eu mencionei do Vermilye foi um texto que, escrito, né, há algum tempo atrás, mas que cairia como uma luva hoje, diante da circunstância excepcional trazida pela pandemia do novo coronavírus. E aí, neste sentido, devo dizer também que entre Vermilye e Dworkin, eu fico com Dworkin. Eu sei bem que a tese da única resposta certa é uma tese questionada, muito questionada, creio que seja até a posição de Dworkin mais questionada. Ela, a rigor, não deve ser compreendida como uma porta aberta ao ativismo judicial, né? Dworkin não faz exatamente esta aposta, porque o juiz que ele idealiza, né, o juiz Hércules, não é um juiz monológico, é um juiz dialógico, né, a partir da compreensão de Romance em Cadeia, mas assim, a construção de que existem buracos negros e buracos cinzentos onde não há norma e, por isto, a autoridade está autorizada, então, a julgar por critérios extrajurídicos, por critérios estranhos ao direito, não é a posição com a qual eu estou de acordo. Mas, eu dizia, e já estou me aproximando do fim também, embora seja assim e deva ser assim, há realmente impulsos em sentido contrário, né? E a experiência e a doutrina apontam para o fato de que, em circunstâncias excepcionais, há um risco, se não de ruptura da ordem, o que assim, não aconteceu, né? Aí no conjunto de países, né, não se falou em ruptura da ordem, nem em suspensão da legalidade, né, em outros países, assim como não se chegou a falar disto desta maneira, né, pelo menos no Brasil, mas, como se aponta, há um risco, se não, como eu dizia, de ruptura, mas pelo menos de tensionamento ou de um afastamento estratégico da normatividade, né? E o Brasil foi um caso, vem sendo, né, mas foi um caso bem peculiar em relação a como, né, lidou e lida com a pandemia, né? A problemática atuação do presidente da República em diversas atitudes, né, assumindo uma postura contra as recomendações da OMS em sentido contrário ao consenso científico amplamente majoritário, quase unânime, manifestado por entidades como a Fiocruz, próprio UFRJ, e seguido pela generalidade dos países, no que descrevo a partir das expressões reserva de governo e reserva da ciência, para concluir que a reserva de governo não comporta uma posição contra a ciência, é um exemplo emblemático, né?
fazer uma fala estimulando a desobediência civil é realmente flertar com a exceção do direito. A problemática federativa que se apresentou aqui, mas que também se apresentou nos Estados Unidos, tensiona, né, a funcionalidade, né, das próprias instituições. Isto sem falar das manifestações, né, reclamando, pedindo fechamento do Congresso, do STF, né, o hiperpresidencialismo de que fala Gargarella. Então, eu concluo dizendo que entre Vermelho e Dworkin, eu faço opção pela teoria dworkiana para compreender que a situação excepcional pandêmica não justifica excepcionar a Constituição, excepcionar o direito administrativo, né, para se decidir sem controle, à margem do sistema jurídico, em uma suposta discricionariedade, em uma situação de anomia. A circunstância excepcional testa o direito, né, mas não pode levar à queda do direito. Então, em síntese, cumpri o tempo, salvo engano, era o que eu tinha a dizer. Eu agradeço a todos por me ouvir e digo da minha satisfação e do meu orgulho de estar aqui nesta mesa com professores tão qualificados que são referências na disciplina. Muito obrigado. Bom, agradeço aí a abordagem do professor Dr. Fábio Correia Souza de Oliveira, né, professor Fábio aí, professor, soube abordar muito bem e nos coloca mais uma vez a ter essa observância de fato, né? O professor lembrou bem, se a gente for colocar a situação de requisição administrativa, como tem o seu lugar de fala conhecido há tanto tempo, né? Lá do artigo 5º, inciso 25 da Constituição, por exemplo, e muitas das vezes é tratado como algo extremamente, algo até de conotação revolucionária, e não é, né? Ou seja, já tem as tratativas normativas para casos como esse, né? E não, de repente, sendo necessário inovações jurídicas, né? Então, acho que muito bem colocado aí pelo professor e seus escopos também de ordem filosófica, enfim. Bom, eu gostaria de agradecer ao professor Fábio e ao professor Fabrício, mas não sei se o professor Emerson Moura gostaria de fazer alguma colocação antes da gente disponibilizar para eventuais colocações aqui por conta do chat. Eu não sei se antes disso ele vai fazer algum tipo de fala, né? Deixar aberto aí para o professor Emerson. Existe um questionamento aqui, eu não sei, vou direcionar, tá, para os dois palestrantes, mas existem dois questionamentos, eu acredito que tenhamos esse tempo, né, esse prazo para que vocês coloquem aí rapidamente suas opiniões a respeito, né? A omissão é uma alternativa diante dos riscos que o gestor pode tomar ao agir? Vamos lá de novo, né? A omissão é uma alternativa diante dos riscos que o gestor pode tomar ao agir? Acredito que seja direcionado um pouco mais para o professor Fabrício Mota, diante da abordagem, mas existem até falas, né, professor Fabrício, diante do que a gente vive na administração pública, de uma verdadeira paralisia das canetas, né? Você vê situações de controle, acabam gerando um grande receio, às vezes até de atuar, por meio que desacreditar de ser impossível
desviar-se de eventuais responsabilidades, né? Ok, estava mudo aqui, eu não conseguia ligar o microfone. Correto, mas na verdade acho que a omissão ela nunca é uma alternativa, né, a ser pensada pelo gestor público, até porque a omissão, é claro, ela é juridicamente relevante, passivo de responsabilização da mesma forma que a ação, né, as condutas comissivas. Então é claro que diante de determinado caso concreto é que se verifica o grau dessa omissão, né, as condições se colocavam ao autor. Mas, sobretudo, em se tratando de agentes políticos, aqueles que detêm mandatos, se o agente não tem disposição para decidir, por exemplo, não se apresente, não concorra a cargo público, porque o risco é natural, né? A própria essência de cada uma das atividades. Então, a omissão não é uma alternativa juridicamente indiferente, né? A própria omissão pode ser, claro, passivo de responsabilização, pode caracterizar um erro grosseiro se omitir, quando se esperava que o administrador agisse, né? A questão, quando a gente fala aí da paralisia, do apagão das canetas, né? Você bem lembrou quanto a isso, é que o controle dos engenheiros de obras prontas, né? É que o controle, na verdade, o exemplo do VAR que eu citei, meio para isso, com esse sentido, né? Considerar as condições do momento, as opções que se apresentavam ao administrador diante daquelas circunstâncias, não 2 anos ou 3 anos depois, né? Ficando um exemplo assim caricato, né? Se eu dissesse, daqui 2 anos vou apreciar uma compra, por exemplo, de um tipo de medicamento, depois comprovado, né, que um aparelho se ineficácia, mas que hoje todo mundo utiliza, né? Não estou falando de cloroquina ou nada disso. Mas depois de 2 anos, imagine que vem o Tribunal de Contas da União e falar, você devia ter, ou vacina, né? Você devia ter optado pela vacina de Oxford, por exemplo, e não pela vacina chinesa, né? Depois de 3 anos é fácil, né? Mas durante a pandemia, você tem graus e graus, por exemplo, de confiabilidade, assimetria de informação, enfim, uma série de condicionantes à decisão do gestor. O que se quer é exatamente que essas condições sejam consideradas no momento do controle. Obrigado aí mais uma vez, professor Fabrício. Professor Fábio, você quer fazer alguma consideração a respeito? Obrigado, professor Augusto. Eu estou de acordo com o que disse o professor Fabrício, né? A palavra omissão talvez não seja a melhor palavra aqui, né? Porque a omissão, juridicamente, a omissão é descumprimento de dever de agir, né? Então, a omissão traz um juízo de reprovação. Mas existe, claro, uma discussão sobre a validade, né, o cabimento de, em algumas circunstâncias mais graves ou mais controversas, não se tomar uma decisão. Inclusive, esta é uma discussão em relação ao próprio Poder Judiciário, né, ao próprio Tribunal Constitucional, né, naquela posição clássica, quando se requer uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei, né, e se costuma responder, como José Carlos Vieira de Andrade, por exemplo, né, o juiz tem 2 opções, ou declara inconstitucional ou declara inconstitucional, constitucional ou inconstitucional. Mas há quem entenda que ele pode resolver não decidir, pode resolver não julgar. O caso, como o professor Fabrício salientou, é que não julgar também não deixa de não decidir, não deixa de ser uma decisão. E aí ele pode ser responsabilizado por isto, né? Claro, né? É importante ter cautela, né, em algumas decisões, e nem sempre não agir significa omissão, nesse sentido que eu quero dizer, né? Porque ele só será uma omissão, e aí será censurado e pode haver responsabilização se ele deveria agir. A questão vai ser essa, se ele deveria ou não. Numa situação de emergência, numa situação excepcional, esta é uma questão que se coloca de forma mais delicada. Ok, professor. Agradeço aí a participação. Enfim, realmente,
omissão não tem como se entender como algo que não seja um aspecto lesivo, né, ou algo irregular, na verdade, para efeito de todo e qualquer agente público, né, como o professor Fabrício bem colocou, né, o professor Fábio também falou há pouco. Existem, né, os eventuais riscos, aí, sejam cargos eletivos ou cargos efetivos, enfim, como a gente está acostumado aí no dia a dia, mas de fato é sempre bom ponderar, porque vivemos aí uma premissa, a gente sabe de todos os personagens, mas uma premissa perigosa, uma premissa absoluta de corruptividade, né? Ou seja, infelizmente tem que se tomar um devido cuidado com situações de que é corrupto ou é irregular ou é ilícito até que se prove o contrário. Na verdade, às avessas aí de uma presunção de legitimidade da administração, seria uma presunção de corruptividade do agente político. Então, esse é um cenário muito perigoso, né? Mas, enfim, gostaria de agradecer imensamente, mais uma vez, ao nosso querido professor, ilustre professor Gessé Torres, nosso grande homenageado aí do evento. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de ser brindado aí com a participação nessa mesa e nesse congresso, né? Enfim, com grandes nomes aí do direito administrativo, a gente sempre tem a oportunidade de aprender muito, né, com toda certeza. Então, agradeço em especial aos professores, professor Dr. Fabrício Mota, por suas abordagens, professor Dr. Fábio Correia Souza de Oliveira, também por sua fala aqui, e encerro esse terceiro painel, restrição de bens e liberdades na pandemia da Covid-19, e informo que as eventuais questões não respondidas aqui por conta do tempo, né, serão direcionadas aí através do professor Emerson Moura aos respectivos palestrantes.